né? Vai estar os pastores amigos nossos lá da Bahia. Eu estive lá agora em maio, pregando no congresso deles. E eles vão estar em São Paulo, né? E aí a gente já aproveitou, falou assim, opa, vem aqui fazer uma visita para a gente. Anderson, mas é muito bom ter vocês aqui novamente. Depois de uma situação bem, né? Mas o Senhor tem os sustentado e a gente tem orado muito por vocês, viu? Eu preciso dar um recado antes de chamar o irmão Carlos. Aliás, pode vir aqui, irmão. Eu não sei se os irmãos repararam, mas o nosso irmão, pastor Joel, com a sua família, não estão vindo à igreja. Um dos motivos é que ele tem um pastor muito amigo dele, aqui no Jardim Guarani, que está muito mal de saúde. E então esse pastor o convidou para assumir a igreja, até ele se restabelecer. E aí, assim que possível, ele volta para cá. Se acontecer alguma coisa, ele continua lá assumindo essa igreja. Tá bom? Ele faz muita falta para a gente, né? Nós amamos demais a vida dele, mas é um motivo de força maior cuidar do rebanho que Deus colocou às mãos dele agora. Tá bom? Estamos aqui, nosso irmão Carlos. Também diante dessa situação, irmãos, do casamento do Lucas e da minha mãe também, que os irmãos têm acompanhado no grupo de oração. Minha mãe era para ter recebido alta ontem da cirurgia ortopédica, o médico liberou, mas o clínico geral lá não liberou, achou por bem deixar ela mais hoje lá. Ela está fazendo uma tomografia da cabeça, né? Eu creio que amanhã ela tem alta, né? Mas ela continua acamada como já faz uns 3 anos. Tá bom, irmãos? Por isso que os irmãos não a conhecem, né? Mas ela sempre esteve aqui com a gente. Meu irmão, muito bem-vindo. Obrigado. Peguei ele de supetão, assim, ó. Falei, irmão, eu não estou com... Minha cabeça não está boa para ministrar a palavra, né? Com todo esse turbilhão, e ele de prontamente aceitou esse desafio, né, irmão? E às vezes a gente ser pego assim em cima da hora, né? Fica complicado, mas o irmão é um servo de Deus, e Deus sempre coloca uma palavra no coração, não é mesmo, irmãos? Vamos orar pela vida do irmão. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida, ó Pai, do pastor Carlos, ó Pai. Oramos agora, Pai, para que o Senhor derrame, ó Pai, o poder do Teu Santo Espírito sobre a vida dele, ó Pai, para que ele venha trazer, ó Pai, uma palavra que sai da boca do Senhor, ó Pai amado, sobre as nossas vidas. Fala conosco também, ó Pai, nos capacita a entender, ó Pai, da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. São tantas emoções, né? Tá bom aí. Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Não é qualquer graça e também não é qualquer paz. É a paz e a graça do único que é digno de toda honra e de todo louvor,
a Cristo Jesus. Amém? Muito bom. Vocês estão felizes de estar aqui? Muito bom. Hoje nós vamos de tupiniquim aqui, né? Não é o pastor que está pregando. Irmãos, Deus colocou o pastor quando me chamou. Eu tinha preparado, para falar a verdade, uma outra mensagem que eu ia pregar domingo que vem, né? Mas Deus sabe todas as coisas, estamos aqui. E Deus trouxe no meu coração um tema que chama O Testamento de Deus está revelado aos seus herdeiros. E eu quero fazer uma pergunta à igreja. Você tem certeza que você é salvo? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Eu tenho boas notícias a você. Você é herdeiro, segundo a palavra do Senhor. E nós vamos hoje falar a respeito de Apocalipse 1, de 1 a 18. E você mantém a tua Bíblia aberta, que nós vamos depois discorrer em outros versículos, que nós vamos ler. Apocalipse 1, de 1 a 18. Vamos no livro. O livro do Apocalipse, ele é, para alguns, eu já encontrei com pessoas, irmãos, que têm medo de ler Apocalipse. Mas olha, o Apocalipse faz parte da Bíblia. Então é um livro inspirado por Deus e para nós lermos e entendermos. Por mais que ele tenha algumas alegorias, né, algumas situações que é colocada, mas é a palavra de Deus. E para nós ela é a esperança bendita, né, da revelação. E vamos ler aqui, eu vou ler na NVI, eu não sei qual que vai ser projetada, mas que diz assim. Eu quero antes orar mais uma vez para que Deus possa falar conosco. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui para trazer a Tua palavra ao meu e ao coração da nossa igreja. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, mas, Senhor, que eu me agigante para falar da Tua palavra. Me ajuda, Deus, nesse momento, porque para nós é um privilégio estar aqui. Poder ser usado pelo Senhor não tem alegria maior em nossos corações, porque nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor mesmo nos determinou, e de pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler. Primeiro, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, e que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Profundo isto, meus irmãos. Feliz aquele que ler a palavra desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, e o tempo já chegou. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte de que era e o que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Glória a Deus. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Aleluia. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquele que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. No dia do Senhor, no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Moriá. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia. Jesus, ele tem a chave da morte e da vida de todo ser humano. Porque ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo. Não existe nada melhor do que Jesus Cristo. Hoje nós vamos, daqui a pouco, celebrarmos a ceia do Senhor, e eu vejo que muitas cadeiras estão vazias. Tirando aqueles que não puderam vir, por um motivo ou outro, como o pastor Edgar disse, mas muitas pessoas deixaram de vir, eu não sei os motivos, só Deus sabe. É uma tristeza, porque a gente sabe que o fim está chegando e Jesus está às portas, e as pessoas, como diz a irmã Cristina na última Santa Ceia, nós temos que levar a palavra do Senhor, as coisas de Deus espirituais muito a sério, e nós não estamos levando. Eu vejo com muita tristeza, pastor Edgar, a falta de muitos irmãos que podiam estar aqui e por um motivo ou outro não estão, para receber a palavra, para estar conosco na ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor Jesus. Irmãos, o testamento, a palavra testamento, ela é algo que foi escrito por alguém que nos deixou algo. E ela foi revelada a nós, como nós lemos nessa primeira parte. E todo o testamento tem a condição daquele que deixou. E Jesus pede tão pouco para nós, ele só pede obediência. E que nós podemos ler e meditar na palavra dele. E mesmo assim, eu quero fazer uma pergunta. Quanto você leu a Bíblia essa semana? Você leu alguma passagem da Bíblia essa semana? Faça essa reflexão entre você e Deus. Se nós não tivermos uma intimidade com o Senhor, de ler a palavra e meditar todo dia, nós não vamos crescer de glória em glória. Cuidado. Mas, graças a Deus, que Deus já tem tudo pronto aos seus herdeiros. Você é herdeiro. Deus te fez herdeiro porque Ele morreu e pagou pela minha e pela sua vida. Então você se tornou filho de Deus. Então você é herdeiro nato do Senhor. E todo testamento tem as condições e tem também a herança. E nós vamos ler agora, lá em Apocalipse 21, de 2 a 7, a herança que Deus deixou para nós. O livro, a palavra testamento, ela tem, a gente fala o Novo e o Velho Testamento, porque é o testamento de Deus para a humanidade. Olha o que a promessa que Deus deixou para nós, o testamento aos seus herdeiros, lá em Apocalipse 21, nós vamos ler os versículos 2 a 7. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus,
está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Promessa maravilhosa, meu irmão. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Promessa maravilhosa. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreva, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. É a palavra do Senhor. Quero te fazer outra pergunta. A Bíblia Sagrada, como nós chamamos, você acha que ela contém a palavra de Deus? Ela não contém a palavra de Deus. Essa é uma notícia que eu vou dar a você. Você vai ficar triste, porque ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Há diferença total. E ela é sim e não. Ela é inerrante. A palavra do Senhor, ela é inerrante, ela não contém erro. Por isso, meus irmãos, quando a gente acha aquilo ou aquilo outra coisa, nós temos que buscar na palavra do Senhor. Se é bíblico, se tem referência, aí é bíblico. Se não for, é achismo. E achismo, para Deus, não vale nada. Continuando aqui. E disse-me: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa graça não é tão de graça, porque foi pago pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Teve um preço que nós nunca saberemos o quanto foi pago e o quanto custou por essa graça imerecida. 7. Quem vencer, quem perseverar na fé e viver para Cristo, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Está aqui, porque que você é herdeiro nato, porque você se tornou filho. Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, o inferno eternamente. Irmãos, cuidado, que a palavra do Senhor é sim e não. O que for fora disso é anátema, é maldito. Meus queridos, João viu um vislumbre da glória de Deus. João estava exilado na ilha de Patmos, porque ele foi perseguido, ele foi posto para lá, para morrer lá, por causa do nome de Jesus. Humanamente falando, ele estava isolado, esquecido, velho, cansado, mas foi neste lugar, longe de tudo e de todos, que ele viu Jesus como nunca tinha visto antes. João era discípulo de Jesus, andou com Jesus, mas ele nunca tinha visto Jesus desse jeito que ele viu, como diz a palavra. Meus irmãos, ele viu Jesus com os olhos, como nós já lemos, com chamas de fogo, pés como bronze reluzente e a voz com o som de muitas águas. João caiu como se tivera morto, mas não o destruiu, porque esta visão que ele teve o abalou. Mas, pelo contrário, foi ali que ele recebeu a revelação do próprio Senhor Jesus, que mudaria o curso da igreja e para todo aquele que nele crê em Cristo Jesus. Olha como é maravilhosa a palavra do Senhor. Toda vez que alguém vê a glória de Deus, algo acontece. Isaías, ao ver o Senhor exaltado no templo, imediatamente reconheceu a sua impureza. Nós estamos falando do profeta Isaías. E ele então gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros.
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins, eu estou lendo Isaías 6, de 5 a 18, perdão que eu esqueci de falar. Então um dos serafins voa até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com um tenaz. E eu vou agora pular para o 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Você tem respondido a Deus quando Ele tem te chamado? Eis-me aqui, envia-me. Assim também acontece conosco, meus irmãos. Quando contemplamos o Senhor com o rosto descoberto, como está lá escrito em 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória, à sua imagem. A glória de Deus não nos entretém, não, ela não vem para fazer com que nós sejamos entretidos com isso, com aquilo, não. Ele vem para nos moldar, Ele vem para nos purificar, nos alinhar no querer do nosso Senhor e no seu propósito. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Ele te atraiu. O amor dEle nos atraiu. Como foi cantado aqui pela irmã, vale mais um dia do que 1000 dias fora da casa do Senhor. Eu vou repetir o que você falou, minha irmã. Isso é muito sério. É mais prazeroso estar aqui do que estar no mundo. Como diz a palavra, quem tem ouvido que ouça. João viu, Isaías viu, Moisés viu, os apóstolos que estavam com Jesus quando ele estava no monte, viu a glória do Senhor. E nós também, nós temos vivido com os olhos abertos para a glória de Deus, na sua palavra. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos vendo a glória dele. Ela tem respondido, você tem respondido, eis-me aqui, a pergunta que ele tem feito, porque ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Você essa semana falou de Jesus para alguém? Você falou da sua igreja para alguém essa semana? Você falou que esta casa é uma casa de oração, é uma casa que prega a palavra do Senhor? Nós temos que ser corajosos, nós temos que ser aquilo que Deus mandou fazer, e de pregar o evangelho. Porque nós temos que falar do Senhor para a nossa família, para os nossos amigos. Nós não temos que ter vergonha de falar, porque se você tiver vergonha, a palavra do Senhor diz que Ele também terá vergonha de dizer. Porque Ele é o nosso advogado, e Jesus está sentado à direita de Deus Pai, e está vivo e intercede por nós. E Ele mesmo disse: se você tiver vergonha da minha palavra, da minha pessoa, eu também não falarei de você ao Pai. Cuidado. Porque a irmã Cristina, na última ceia, que ela disse algo que foi profundo. Ela disse: com a palavra do Senhor não se brinca. Com as coisas espirituais nós temos que levar a sério. Meu irmão, é sério isso, muito sério. Eu sou do tempo, como pastor, eu conversando com o pastor Edgar, que no dia da ceia eu vinha com a melhor roupa. Eu não esperava o dia, eu ficava contando a ceia para poder participar da mesa do Senhor. E eu vejo que as pessoas não levam a sério. Eu não vou aqui, né, pastor, a gente não pode falar, Deus é quem sabe. Mas você que está assistindo, vendo em casa, você devia estar aqui, porque a igreja é comunhão, é abraçar, é se tocar. Se você, por um motivo ou outro, não pôde vir, Deus sabe. Mas na oportunidade esteja conosco, porque a igreja é isso, é união, é toque. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Irmãos, o que acontece conosco quando nós nos deparamos com a glória de Deus? Temos
nos deixado ser moldado por ela ou apenas admirado de longe? Você tem se envolvido com as coisas de Deus? Você tem verdadeiramente sede da palavra do Senhor? Você tem chorado? Você tem orado? Você tem verdadeiramente se preocupado com aquele que está indo para o inferno perdido, aquele que está desigrejado? Você tem orado, buscado no Senhor, chorado por almas, como o Danilo falou aquela vez aqui? Nós temos que tem isso em mente, que nós precisamos orar uns pelos outros e se compadecer, porque a palavra de Deus é compaixão por aquele que está perdido, aquele que está fora dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas você conhece que veio à igreja e hoje está desviado, perdido no mundo? Você tem orado por essas pessoas? Você tem chorado? Você tem clamado a Deus misericórdia na vida deles? Esse é um papel nosso, é o papel da igreja, e nós somos igreja. O prédio não é igreja, a igreja sou eu e você, que nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor. Amém? Senhor, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para ver como Tu és. Abra, Senhor, os olhos da Tua igreja, o meu olho, Senhor, para que a Tua glória me transforme, me purifique e purifique os nossos corações. Senhor, alinha, Senhor, o nosso querer ao Teu propósito, que nós possamos viver para a Tua glória. Eu tenho dito para minha esposa e para as pessoas mais chegadas que eu quero viver os últimos dias aqui nessa terra para honrar, bendizer e amar e levar o Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a minha maior alegria. Não tenho outra alegria na minha vida a não ser falar de Jesus. Eu sou apaixonado. Que Deus nos ajude, que a presença augusta, maravilhosa, bendita e benigna esteja em cada coração. Que esta pequena reflexão possa produzir nos nossos corações algo profundo e que traga verdadeiramente o querer e o buscar de Cristo em nossas vidas, todos os dias. Porque nós somos cristãos, não é só aqui na igreja, é todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, é aqui, é no trânsito, né? É em todo canto. É difícil, mas nós temos que buscar a santificação, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser santificados pela palavra e temos que ser manso como Cristo era. É difícil, para nós humanos, mas para Deus nada é impossível. Antes de nós irmos para a ceia, eu quero trazer aqui um relato que eu comentei com o pastor. Eu queria pedir oração à igreja. Domingo retrasado, uma irmã da Igreja Batista Luz para as Nações, da qual eu fui membro, estava atravessando para ir para o culto e ela foi atropelada em cima da faixa. Ela está hospitalizada, ela quebrou o fêmur, quebrou a bacia e também teve traumatismo craniano. Ela está em coma induzido, ela estava indo para a igreja. A igreja lá, o culto é às 6 horas da tarde, 18 horas. É uma mulher de Deus e ela, enfim, foi atropelada. Ela está hoje, tiraram um tampão da cabeça dela porque o cérebro começou a inchar. Ela está com uma redinha na cabeça. Ela mora na rua que vocês moram, inclusive ela chama Elza. E eu peço oração para esta serva e tantos outros, né, como a mãe do pastor Edgar, como o pai da irmã também, que colocou o marca-passo, e tantos outros, né? Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas neste momento. Eleva o seu pensamento a Deus e vamos orar. Querido Deus e Pai eterno, Senhor, nós te apresentamos mais uma vez a irmã Elza, Pai amado, que está hospitalizada, está com um coma induzido. Os médicos dizem que o quadro dela é gravíssimo, mas nós temos um Deus do impossível, e nesta área o Senhor é o maior especialista. Senhor, traga de novo, Senhor, a vida
Traga de novo, Senhor, a saúde. Cura a tua serva, Deus amado. Que nenhuma sequela fique, Senhor. Pai amado, abençoe também a mãe do pastor Edgar. Pai querido, também que já tem a idade avançada. Mas para ti, Senhor, nada é impossível. Também, Senhor, o pai da nossa irmã que colocou o marca-passo. E todos os outros, Senhor, que têm pedido oração. A irmã da irmã Graziela também, que está com problema no rim, que ela pediu oração. Deus, tantas as outras pessoas, Senhor, que estão enfermas, padecendo, Senhor, em cima de um leito. Traga cura, Senhor. Traga cura da alma, do espírito, Senhor, e do físico. Te pedimos assim, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje é dia de festa, porque nós estamos para participar da ceia do Senhor. E eu quero ler uma recomendação do próprio apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios 11, nós vamos ler os versículos 23 a 30, que fala da ceia. No 23 diz assim, amém? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Irmãos, aqui há uma reflexão que você deve fazer, porque isso aqui é um fórum íntimo entre você e Deus. A ceia não é desta única igreja, a ceia é do Senhor. Então participe da ceia. Se você estiver magoado, triste, obrigado com alguém, este é o momento de você entregar no altar do Senhor. Se arrepender de todo o coração, então você venha e participe conosco da ceia. Porque é uma recomendação do Senhor Jesus a ceia, como é também o batismo. Eu vejo às vezes pessoas que estão há anos na igreja e não se batizaram, porque eu não sei. Se é uma ordenança do Senhor, como é a ceia, pode servir a ceia, irmãos, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, faça essa reflexão para que você, então, entregue aquilo que possa impedir de você tomar a ceia. Então, toma conosco a ceia do Senhor. Amém? Que Deus seja louvado. E espere um pelos outros também, por favor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
que a neve serei. Amém. Glória a Deus. Você entendeu a mensagem? Você entendeu que você é herdeiro? Então, vamos ceiar juntos. Vamos comer do pão e tomar do sangue de Cristo, representado pelo suco da uva, em nome de Jesus. Amém. Comemos todos nós. Glória a Deus por este momento maravilhoso, especial, de comunhão com os irmãos. Irmãos, saia hoje diferente do jeito que você entrou, porque o testamento foi lido, foi aberto e revelado. Você é herdeiro da Nova Jerusalém. Você é herdeiro e vai passar a eternidade com o nosso Senhor. Não existe nada melhor. Se você tem dúvida da tua salvação, ou que o seu nome está escrito no livro da vida, foi lido hoje, você entendeu a mensagem, você passou a ser herdeiro. Então não tenha mais dúvida no seu coração, porque você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Que Deus esteja no teu coração esta semana inteira, este ano e para o resto da tua vida. Amém? Querido Deus e Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este tempo, pela tua palavra derramada, pela comunhão dos irmãos. Pai, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe, Senhor, leva de volta aos nossos lares, Senhor, na tua paz, na tua segurança, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez no dia de hoje e por tudo ainda que o Senhor irá fazer. É no nome santo, maravilhoso, único, que é digno de toda honra e de todo louvor, que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Boa semana a todos, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão antes de você ir embora. Aperta, bem apertado. Amém. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.